Fala, meus amigos do Autorodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Então, né, gente, vim fazer aqui um vídeo rápido, sucinto, para quem aí tá com dinheiro curto, né? Eu acho que todo mundo tá com dinheiro curto, mas aqui reservei aqui 5 anúncios, né, de carros que eu compraria, né? Lógico, eu levaria no mecânico, olharia os defeitos do carro, o que tem para fazer de mecânica, né? Porque, afinal de contas, por R$ 30 mil um carro automático, são carros necessariamente com mais de 10 anos de uso. Então, necessariamente vai ter coisa para fazer, gente. Né? Não são carros perfeitos, né? Por exemplo, o Civic, eu lembro na época que eu estava vendo, tinha problema ali da caixa de direção, do reparo, né? A suspensão traseira eu acho que tinha, se não me engano, bucha que você precisava trocar de tempos em tempos, sensor de temperatura, ventoinha que às vezes para de funcionar, enfim. Todos os carros aqui que eu estou colocando, eles vão ter defeitos por idade, mas de forma geral são carros que eu considero muito bons. Então, são 5 anúncios, como vocês estão bem vendo aqui, e eu coloquei anúncios em ordem do que eu iria, né? Então, daqui para cá são os carros que eu mais iria. O Civic sendo meu preferido, o Sandero talvez não sendo meu preferido. Mas, por exemplo, olha como a gente tem a oportunidade, né? Se você tem R$ 30 mil, por exemplo, esse Civic, de acordo com esse anunciante aqui, né, na Web Motors, todos eles são da Web Motors, o Web Motors não está me pagando, né, não está patrocinando, mas, por exemplo, é um carro que, em teoria, é o único dono, né? Tá certo que ele está anunciado quase 10 mil acima da FIP, mas é um carro sendo o único dono e de acordo com ele que nunca bateu, né? Lembrando que isso tudo você vai ver com o seu mecânico, né? Se o carro tem o histórico de manutenção e deve ter. E se nunca bateu, você faz aquela vistoria da Decra, que você pega tudo, né? Aquela que custa, se não me engano, R$ 280. Mas enfim, é um carro que por R$ 30 mil, gente, está muito bem pago, né? Mesmo que tenha coisinhas para fazer, né? Mas de forma geral você vê que as calotinhas são originais, né? Não sei se são desde que o carro saiu, mas o modelo em si é original. Tem os adesivinhos da Controlar, para quem é de São Paulo sabe. Tem a placa que não é Mercosul, tem o adesivo da Daitan, que é a concessionária, né? Enfim, tem um monte de características que mostram que o carro tá bom, né? Você viu que o painel, geralmente, dos Civics dessa geração que eu fui ver, estavam todos riscados, moídos. Você vê esse painel tá inteirinho. E não era uma peça fácil de achar. É muito difícil, aliás. Então, esse é o primeiro carro que eu indicaria. Lembrando, gente, aqui não são carros que vão te dar uma emoção, não são carros que, nossa, não são carros completíssimos, né? Não tem teto solar, não tem xenon, não tem multimídia. Mas quem está com R$ 30 mil no bolso, e hoje R$ 30 mil no mercado de novos não é nada, né? Você não paga nem a entrada, é um carrinho para você se olhar, né? Para você passear tranquilinho, tem ar-condicionado, tem airbag, enfim, já é alguma coisa. O segundo que eu ia colocar, que é o Sentra daquela geração B16, que é também um carro que eu acho incrível, mas também tem seus pontos de manutenção ali, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, um Sentra desse com 82 mil quilômetros, que de acordo com esse anunciante, né, tem algumas machucadinhos aqui, né, óbvio, né? Mas é um carro que hoje ele está na faixa também de R$ 30 mil, está menos de R$ 30 mil. Esse é um pouquinho mais antigo, já tem seus 14 anos de uso, e alguns sinais externos talvez seja de atenção, né? Parece que um farol está um pouquinho mais amarelado que o outro, o para-choque está raladinho, mas o painel está bonitinho se a gente for ver, mas a gente não tem fotos do interior. Mas de qualquer forma, né? Dá uma olhada para ver se, não necessariamente esse, né? Mas procure Sentras também, né? São carros muito competentes. Quando eu fui, algumas idas, né, que eu fui para os Estados Unidos, né, principalmente nessa última, eu reparei como esses dois camaradas, né, tanto o Civic quanto o Sentra, né, e o Corolla, né, lá eles são água, né, todo mundo tem esses carros. E esses carros com mais de 15 anos de uso, o Civic você via tranquilo, até Civic mais antigo, os primeiros Civics que vieram para cá, os que começaram a produção nacional, lá ainda são carros fáceis de você ver, né? Então não são carros ruins, né? Você só precisa de uma manutenção especializada, né? Não é qualquer mecânico que às vezes vai mexer nesse carro, principalmente porque esse câmbio já é CVT, mas enfim. Ainda dentro da Nissan, é outro carro que também eu gosto muito, que é a Livina. Para você que tem família, né? Esses dois carros para quem tem mais família, né? Além de ser um motor forte, né, um motor bom, é um câmbio também muito competente, né, um câmbio que não dá tranco, né. Eu acho que o único ponto que eu vi da Livina, que pelo menos me incomodava na época que eu estava para comprar uma, é o preço de seguro, né, para quem, dependendo do perfil, se usa o carro para trabalhar, né, se tem algum uso mais
específico, o seguro pode ser um pouquinho mais pesado, né? E aí uma dica, gente, aqui aproveitando até que eu estou repassando os anúncios, né? Prefira, né? Se você está anunciando o carro, cubra a sua placa, né? Mas se você está anunciando o seu carro, né? Lave o seu carro primeiro, né? Lave o seu carro, tire em locais iluminados, né? Aí ganhou ponto aqui no anúncio. Mas esteja com o carro limpo, tire fotos do interior, né? Tampe a sua placa primeiro, né? Então, esse é outro ponto. Quarto carro que eu indico, aí também é um carro para família, né? Que nem eu tô falando, mas é a Zafira, né? Aí não tem muito o que falar, né? Motor família 2, plataforma que foi utilizada no Vectra GT. A única dificuldade que eu lembro, né? Que quando eu trabalhava indiretamente, né, nessa indústria, é a parte de reposição de algumas peças, né? Então, radiador você não vai achar, possivelmente, né? Você não vai achar o original ainda, provavelmente você vai ter que ir para um Visconti da vida, que é uma marca paralela. Câmbio automático também, se você não tiver um histórico de manutenção bom, é um carro que ele pode às vezes te deixar na mão, né? Pode te dar algumas surpresinhas, né? Principalmente na parte da solenoide do câmbio, né? Mas de forma geral é um carro muito, muito, muito competente. Muito competente mesmo, né? Não é um carro que ele, de novo, promove grandes emoções, mas, por exemplo, esse aqui, o forro do teto ainda está inteiro, os bancos parecem estar bons, né? Em teoria, 67 mil quilômetros, né? De novo, um mecânico passando um scanner específico para esse carro, um funileiro olhando o carro, né? Isso que vai te dizer se o carro é bom ou não. Mas alguns sinais já te dão indicativo. Por exemplo, esse som é da época, né? Eu lembro o Explode, né? Eu lembro até da marca, do nome desse produto, né? Mas dá a entender que o carro é original, né? Você vê os adesivos ainda, são os do carro mesmo, né? É uma coisa que é muito difícil, gente. Você quer pegar um carro que possivelmente pode ter sido batido, pega um carro que estão sem os adesivos. Tirando alguns casos, né? Por exemplo, os Jettas 2013, 2014, 2011, 2012, a galera tirava o adesivo aqui para confundir se era o TSI ou não, né? Mas via de regra, às vezes o adesivo ele entrega se pode ter tido uma colisão ou não. Então essa Zafira é uma outra opção que está abaixo dos 30 mil reais, automática também. E a última opção, que é o carro que eu nunca tive contato, né? Eu tive contato com o manual durante um bom tempo, é um excelente carro. Você vê rodando via, né? Hoje eu não vejo tanto mais, mas eu acho que é mais por questões de regras dessas plataformas de aplicativo, né? De transporte por aplicativo. Mas é um carro também absurdamente competente, especialmente na versão privilégio, é um carro que ele é muito bonitinho por dentro, né? Então ele tem o banco com uma textura, ele é bem acabado, ele não faz um pio, acabamento muito bom para a faixa do carro, né? Levando em consideração o preço, né? A proposta do carro, gente, eu não estou falando que o acabamento dele é melhor que o de uma Mercedes, por exemplo, mas é muito, muito competente. E aqui esse exemplar ele está parecendo um pouquinho mais judiado, né? Em teoria esse carro tem 100 mil quilômetros, mas enfim, né? Lembrando que às vezes quilometragem não é tudo, né? Às vezes um histórico de manutenção, né? Você conhecer o mecânico que faz a manutenção do carro, você fazer uma vistoria, não essas vistorias generalistas, né? Mas fazer uma vistoria boa, especializada, é muito melhor do que você, digamos assim, confiar numa vistoria, né? Ou sair fora pela quilometragem, né? Mas é isso. Estou encerrando esse vídeo por aqui. A ideia era ser um vídeo rápido e em breve vou fazer até 40 mil reais que vocês também me pediram. Valeu, obrigado. Curtam e se inscrevam no canal. Abraço.